Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E hoje nossa aula de vetores, operações, aula parte 2. Então vamos para a aula. Pessoal, o nosso primeiro tópico é compreender quais são as operações com vetores. Então a nossa primeira, produto de um escalar por um vetor, tudo bem? E vamos em seguida com soma vetorial, subtração vetorial e, por fim, decomposição vetorial, também chamada de componentes ortogonais de um vetor. Então, vamos agora para o produto de um escalar por um vetor. Pessoal, vamos então para a primeira operação, produto de um escalar por um vetor. Então, vamos aqui compreender. Nós temos aqui, primeiramente, uma grandeza escalar, representada pela letra B. Professor, mas por que uma grandeza escalar? Está sem a setinha acima. Então, nós vamos aqui representar que nós temos aqui uma grandeza escalar. E aí, o nome é produto. Produto significa multiplicação. Então, está aqui multiplicando com quem? Com um vetor. Então, está aqui o produto de um escalar multiplicando com um vetor. E a representação vetorial com a seta em cima. Então, nós temos aqui o que acontece quando um escalar multiplica por um vetor. A consequência é que nós teremos sempre um vetor. Então está aqui a consequência de um escalar multiplicar por um vetor. Então, nós vamos ter um vetor. Nós temos que compreender o que vai acontecer com a direção desse vetor, com o sentido desse novo vetor. Então, vamos aqui compreender, primeiramente, nós temos que saber que esses dois vetores sempre terão o mesmo sentido. Então, se o vetor C estiver na horizontal, o vetor A estará na horizontal. Se o C estiver na vertical, o A também estará na vertical. Diagonal, também na diagonal. Tudo bem? Então, a direção sempre será igual. Agora, o sentido, pessoal, vai depender do módulo, do escalar. Então, se o escalar for positivo ou se o escalar for negativo. Professor, se o escalar for positivo, terá o mesmo sentido. Se for negativo, sentidos opostos. Então, o que vai definir o sentido do novo vetor é o sinal do escalar. Pessoal, vamos então aqui para os exemplos de um produto de um escalar por um vetor. Então, nós temos um vetor C, que está na direção horizontal, sentido para a direita. E o seu módulo está sendo representado por dois quadrados, tudo bem? Apenas para facilitar nossa compreensão. O que nós devemos lembrar é que o produto de um vetor por um escalar, ele sempre vai originar um novo vetor. E aqui então, estamos representando pela letra A, letra B e letra C. Apenas uma representação em forma de letras, variáveis. Então, o que nós sabemos? Que o vetor C sempre terá a mesma direção do vetor A. E o sentido do vetor A vai depender do sinal do escalar, se for positivo ou negativo. Vamos aqui fazer uma comparação com a família. Então, C, pessoal, seria o pai. Tudo bem? O escalar seria aqui a mãe. Então, dessa relação entre pai e mãe, nós temos o filho, que é o A. Tudo bem? Então, vamos aqui compreender. Um detalhe importante é que o pai sempre terá a mesma direção do filho. Pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E o sentido vai depender da mãe, se é positiva ou negativa. Apenas uma forma de nós compreendermos melhor, para não precisar decorar esse conceito. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Nós temos que o vetor C foi multiplicado por 2. Vamos aqui lembrar que o 2 é o escalar. E aí origina um novo vetor, que é o vetor A. Então, pessoal, nesse caso, o sinal do escalar é positivo. E aí, pessoal, vamos ver, lembrando que terá a mesma direção e o mesmo sentido, pois aqui o escalar é positivo. Só que o que vai acontecer é que ele vai ser o dobro do valor do C. Aqui nós tínhamos 2 quadrados, agora terá 4 quadrados.
tudo bem? Lembrando que o sentido e direção está em virtude do escalar. Direção sempre a mesma e o sentido depende do escalar. O módulo também está sendo aqui representado pelo valor numérico. Agora, no segundo caso, o sinal é negativo, então nós já sabemos que a direção será a mesma, o sentido contrário, e o módulo será o mesmo módulo, porque é o dobro, apenas invertendo o sentido. Tudo bem? Então observe que o módulo é o valor numérico e o sentido depende do sinal desse valor numérico. Então aqui nós temos o terceiro caso, que é um caso positivo. Então nós já sabemos que terá a mesma direção e sentido do vetor C, e agora com a metade do módulo. E por isso, pessoal, aqui nós tínhamos o C, 2 quadradinhos, agora apenas um quadradinho. Ah, professor! E por fim, o nosso quarto exemplo, um caso positivo também, então terão o mesmo sentido e direção, e agora com um tamanho 4 vezes maior, ou seja, 8 quadradinhos. Ah, então aqui nós temos, pessoal, o novo vetor A, e segue o princípio mesma direção e mesmo sentido caso positivo. Sentidos opostos se for um sinal negativo. Então, vamos agora compreender um pouco mais com as fórmulas da física que apresentam esse produto de um escalar por um vetor. Pessoal, vamos então compreender os exemplos de produto de um escalar por um vetor nas fórmulas da física. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui vamos aplicar o produto de um escalar por um vetor, lembrando que a massa é o escalar, o A é o vetor. Esse produto origina um vetor força resultante, tudo bem? Nós sabemos que a massa é positiva, então indica que nós vamos ter sempre a força resultante e a aceleração na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos aqui observar que se nós tivermos na aceleração na horizontal para a direita, a força resultante estará na horizontal para a direita. Pessoal, pode ser qualquer direção e qualquer sentido. Que a aceleração estiver, a força resultante também vai estar. Tudo bem? O segundo exemplo é a fórmula do campo elétrico. Então, nós temos aqui a força elétrica igual a carga vezes o campo elétrico. Nós sabemos que o campo, multiplicando pelo escalar Q, origina a força elétrica. Então, nós sabemos que a carga pode ser positiva ou negativa. Então, o que nós podemos ter? A mesma direção e mesmo sentido, a mesma direção e sentidos opostos. Vamos observar aqui, quando nós temos a força elétrica na mesma direção do campo elétrico, é porque a carga é positiva. Quando o campo e a força elétrica em sentidos opostos, é porque a carga é negativa. Tá certo? Então, aqui está a representação e o motivo em relação ao produto de um escalar por um vetor. A terceira expressão é a expressão da quantidade de movimento, também chamado de momento linear. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Nós sabemos que a massa é positiva, então sempre a velocidade terá a mesma direção e sentido da quantidade de movimento. Então, nós podemos representar aqui na mesma direção e no mesmo sentido. Pessoal, estamos aqui trabalhando na horizontal e para a direita, mas lembrando que pode ser qualquer direção e qualquer sentido. Sempre estarão juntos. E a quarta observação é o impulso de uma força. Então, o impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. Então, aqui o escalar é o tempo, que será positivo, então indica que a força e o impulso terão sempre a mesma direção. Então, essa regra do produto de escalar por um vetor é trabalhado nas expressões matemáticas chamadas de fórmula na física, certo? Vamos agora para a próxima operação. Pessoal, vamos agora para a próxima operação, soma vetorial. Primeiramente, pessoal, é importante nós destacarmos que somar vetor não é igual somar um escalar. Ah, professor, como assim? Um escalar nós somamos 2 mais 4 mais 6 naturalmente. Somar vetor não podemos fazer do mesmo modo. Primeiramente, vamos compreender o que é somar um vetor. Então, somar um vetor
é encontrar, pessoal, o vetor resultante. Professor, o que é um vetor resultante? Pessoal, é o vetor que substitui vários vetores atuantes. Então, aqui nós temos que esse resultante é também chamado de vetor soma. Importante nós destacarmos que na física não interessa a quantidade, e sim um que substitua vários atuantes. Nós podemos representar por VR, vetor resultante, ou S, vetor soma. Vamos aqui compreender um pouco mais o exemplo. Então aqui, pessoal, nós temos vários vetores atuantes, V1, V2, V3, V4, V5, atuando nesse corpo. E aí, pessoal, através de uma regra, que nós já vamos saber quais são as regras, nós vamos encontrar um vetor que substitua todos eles e faça o mesmo efeito, que é o vetor resultante. Então, quando for pedido somar um vetor, é encontrar o vetor resultante em três situações: em direção, sentido e módulo. Não é apenas somar como no escalar, certo? Então, o vetor resultante ele substitui vários atuantes. E nós vamos utilizar duas regras para encontrar esse vetor resultante. O primeiro é o método do polígono e o segundo, método do paralelogramo. Então, qualquer um dos dois encontra o vetor resultante. Então, primeiramente, nós temos que compreender como encontrar o vetor resultante, que é o que substitui vários atuantes. Pessoal, vamos então para o primeiro método, o método polígono. Professor, quando nós utilizamos esse método, é preferível, pessoal, utilizar quando nós temos mais de 2 vetores. Professor, então o método polígono, ele é aplicado quando? Quando nós tivermos 2 ou mais vetores, tá certo, pessoal? É preferível. Então, o que nós vamos fazer? Lembrar que polígono é qualquer figura fechada. Então, a nossa ideia é fechar uma figura para encontrar uma soma vetorial. Então, vamos primeiramente entender a regra. Primeiro, a regra você vai unir a ponta, que é a extremidade do primeiro vetor que está na ordem da soma, com a origem do próximo vetor. Então, a regra é sempre unir extremidade com origem, dependendo da ordem que está sendo pedido. E assim nós vamos encontrar o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante. Professor, exatamente. Então vamos ver aqui, pessoal, temos um exemplo aqui, o V1, o V2, o V3, 3 vetores atuantes. E aí se pede a soma vetorial desses vetores. Professor, então o que significa essa soma? Não é somar que nem escalar. Nós vamos encontrar a direção, o módulo e o sentido do vetor resultante. Lembrando que seguindo esta ordem, primeiramente o V1, vamos unir com o V2 e vamos unir com o V3. Então vamos pegar a extremidade do V1 e encostar na origem do V2. A extremidade do V2 encostar na origem do V3. Vamos ver como é que vai ser. Então aqui está encostando e agora o vetor resultante vai sair da origem do primeiro e encostar na extremidade do último. Está aqui o vetor resultante. Observe aqui que nós temos 3 fatores desse vetor: a direção horizontal, sentido para a direita, e o módulo é o tamanho aqui representado nesses quadradinhos. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que nós temos que fechar uma figura, por isso que o nome é método do polígono. Pessoal, vamos então para um importante detalhe. Devemos seguir a origem com extremidade de acordo com a ordem da soma vetorial. Então, pessoal, vamos aqui ver o exemplo. Nós temos aqui o V1, o V2 e o V3, 3 vetores atuantes. Agora vai ser pedido o vetor resultante, o V3 mais o V2 mais o V1. Nessa ordem, ainda há pouco nós fizemos V1 com V2 e V3. Poderia ser também V2 com V3 e V1. Então, de acordo com a ordem que vamos unir a origem com a extremidade. Tudo bem?
Então, é importante ter esse cuidado com o que está sendo pedido. A ordem é importante. Então, vamos fechar uma figura agora começando com V3. Observe que estamos iniciando com V3, que vai encostar na origem do V2, e assim na origem do V1. Agora, o vetor resultante vai sair da origem do primeiro e encostar na extremidade do último. Está aqui o vetor resultante, ou também chamado vetor soma. Então, pessoal, é importante observar a ordem que está sendo pedido. Pessoal, vamos então para um próximo ponto importante que diz: quando a extremidade do último vetor coincidir com a do primeiro vetor, o vetor soma será nulo. Nós vamos indicar apenas por zero, tá bom? Quando é que vai acontecer isso? Vamos ver aqui o exemplo. Então, nós temos o V1 encostando no V2, com o V3, e agora, pessoal, o último vetor, a sua extremidade, está encostando na origem do V1. E aí, a soma vetorial V1 com V2, V3 e V4 será um vetor nulo, zero. Então, isso aqui é um caso particular, importante. Se o último vetor encostar sua extremidade na origem do primeiro, o vetor será nulo. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos o V1, o V2 e o V3. O último vetor, V3, encosta sua extremidade na origem do primeiro. Então, a soma vetorial V1 com V2 e V3 será nula. Não tem vetor resultante nesses dois exemplos. Pessoal, o nosso último tópico sobre regra do polígono são os dois casos particulares. Então, vamos ver quando acontecem esses casos. Quando nós tivermos somas de vetores de mesma direção. Lembrando, pessoal, que dos vetores na mesma direção, fica difícil fechar um polígono, uma figura. Então, por isso, vamos para o primeiro caso, é quando o ângulo entre os vetores é zero. Professor, quando é que o ângulo é zero? É quando esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se nós unirmos esses vetores, eles vão formar um ângulo zero. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que nós observamos aqui? Se ele pedir a soma vetorial, então nós vamos ter o vetor resultante, que é a soma vetorial V1 com V2. Então, vamos pegar primeiro o V1, encostar a extremidade do V1 na origem do V2. E aí, pessoal, como é que nós vamos fechar uma figura? Não tem como. Mas o vetor resultante vai sair da origem do primeiro e encostar na extremidade do segundo. Observe agora, está aqui o vetor resultante, saindo do primeiro, encostando na extremidade do segundo. É o caso, pessoal, que quando nós temos dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, nós somamos. Você observa que aumenta o tamanho do vetor. Tá bom, pessoal? Interessante esse detalhe aqui, a explicação do motivo de somar vetores com mesma direção e mesmo sentido. E o segundo caso é quando o ângulo é 180. Eles estão na mesma direção, só que com sentidos contrários. Professor, e agora? Vamos pegar aqui a soma vetorial que foi pedido, vetor 1 com vetor 2. Vamos pegar o primeiro vetor, certo? E encostar a origem do segundo na extremidade do primeiro. Vamos aqui encostar, temos aqui, e agora o vetor resultante vai sair da origem do primeiro e encostar na extremidade do segundo. Observe aqui. Professor, então aqui está o vetor resultante. Então, pessoal, por isso que quando dois vetores têm sentidos opostos, diminui o tamanho do módulo. Olha só o porquê, pessoal, diminui o tamanho do vetor. Então, aqui estão os dois casos particulares de vetores na mesma direção. Quando o ângulo for zero, aumenta o tamanho do vetor. Quando o ângulo for 180, sentidos contrários, diminui o tamanho do vetor, ou seja, diminui o seu módulo e sua intensidade. Pessoal, vamos aqui para o exemplo, os quatro vetores representados na figura, a soma vetorial de módulo, direção e sentido. Pessoal, considere cada quadriculado uma unidade. Então, nós já temos aqui o vetor V1, o V2, V3 e V4, que essa representação, extremidade com origem, já é
pelo método do polígono. Então, primeiramente, está sendo pedido, pessoal, a soma vetorial. E nós representamos a soma vetorial desta forma aqui, ó. O vetor resultante, então vamos colocar em forma vetorial, é a soma do vetor 1 mais o vetor 2, nesse caso são 4 vetores, mais o vetor 3, mais o vetor 4. Pessoal, não é para somar como escalar aqui. Aqui só estamos representando a soma vetorial, ou vetor resultante. Tudo bem? Então, para nós representarmos esse vetor resultante, que é isso que a soma pede, para encontrarmos o vetor resultante, que substitui os atuantes, vamos ter que primeiro encontrar direção e sentido. E como é que nós vamos fazer? Vamos pegar a origem do primeiro, está aqui, e encostar na extremidade do último. Pessoal, lembrando que é para fechar um polígono. Então, vamos aqui fechar a figura. Tudo bem? Então, estamos aqui fechando a figura. E aqui está o vetor resultante em direção e sentido. Pessoal, lembrando que aqui é o vetor que substitui os 4 vetores. Então, nós temos direção horizontal, sentido para a direita. Tudo bem? Vamos deixar apenas representado. E o módulo, professor? Geralmente, pessoal, pelo método do polígono, o módulo é dado pelo quadriculado. Então, nós temos aqui quantos quadriculados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o módulo desse vetor resultante, vamos colocar aqui, em módulo, nós temos que o vetor resultante, nós tiramos a setinha, ele vale 6 unidades. Lembrando que cada quadriculado foi fornecido aqui, que é uma unidade. Tudo bem? Então, nós temos aqui a resposta em módulo, direção e sentido. Tá bom? Espero que você tenha entendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.